Vejam que, indiferentemente do tipo de técnica que a empresa vai adotar, o gestor, como responsável pela equipe, pode também adotar a técnica de desenvolvimento individual. Então, vejo que nós, como líderes, como gestores, como coordenadores de equipe, nós temos uma responsabilidade especial que é a de olhar para os membros dessa equipe e verificar quais são os gaps, quais são as possibilidades de melhoramento e assim por diante. Então, faz parte das funções do gestor também ter essa visão sobre o seu time, certo? Neste momento, o PDI vai ser um instrumento muito interessante, porque ele vai permitir, então, traçar metas e efetuar um planejamento de desenvolvimento de cada indivíduo, certo? Então, quando nós criamos o PDI, nós temos que, primeiro, estabelecer as metas e prioridades a médio e a longo prazo, certo? Identificar quais que serão os pontos que podem melhorar, identificar as necessidades de capacitação e de treinamento específicos, orientar e indicar leituras ou ainda cursos apropriados, se for o caso. Então, vejam, nem sempre a empresa vai suprir com todas as capacitações e treinamentos que forem necessários, tá? Mas nós, como gestores, podemos estar orientando, né, os nossos liderados a respeito dos cursos que eles podem efetuar. Outro detalhe, por exemplo, se eu tenho um colaborador que se destaca pela sua capacidade técnica e a sua habilidade, é possível montar um treinamento interno da equipe para que esse colaborador passe esse conhecimento para os demais integrantes, tá? Então, são ações que os líderes podem colocar em prática e que vão ter resultados muito positivos, inclusive com relação à motivação, ao engajamento da equipe para obter melhores resultados, certo? Então, tudo isso nós vamos reunir e registrar num documento que se chama Plano de Desenvolvimento Individual, tá? E para cada, então, indivíduo vai haver um plano diferente e é necessário deixar claro a data em que esse plano vai ser revisto para verificar tudo aquilo que deu certo, quais que foram as ações que foram realizadas no período, qual que será as novas ações de futuro e assim por diante, ok? Então, esse é um documento que possui o objetivo de registrar tudo o que foi alinhado entre o líder e o liderado. Como a gente viu, deve conter os planos a médio e a longo prazo, tá? E deve ser revisado e replanejado junto com a avaliação de desempenho, a fim de garantir que o desenvolvimento seja contínuo e atinja os resultados esperados. Eu estou aqui com um plano de desenvolvimento individual que eu quero mostrar para vocês, que é um modelo que pode ser aprimorado e ajustado conforme a necessidade de cada caso, certo? Então, aqui está, veja, é um documento Word simples, onde eu tenho na primeira parte a identificação do colaborador e a identificação da liderança ou do gestor imediato. Depois, eu tenho aqui o período de avaliação que abrange esse PDI, tá? E por fim, eu tenho o diagnóstico, tá? Então, vejam que aqui nesse diagnóstico é importante a gente complementar sempre que for necessário, certo? Então, eu tenho aqui qualidades do colaborador que contribuem para o desempenho satisfatório de suas atividades. Vejam que nessa questão o colaborador é que vai responder, vai fazer uma autoavaliação. E depois aqui as dificuldades do colaborador que interferem no bom andamento de suas atividades e seu desempenho. Também o colaborador que vai responder. É claro que nessas duas questões, o líder vai estar também auxiliando esse colaborador, colocando a sua opinião. Então,
O que for registrado aqui deve ser um consenso entre as partes, tá? Depois, nós temos aqui o ponto 5, que é informações sobre as condições de trabalho. Então, veja que não adianta somente a empresa cobrar uma postura do colaborador. Ela precisa também fornecer as condições mínimas necessárias para a realização do trabalho, certo? Por fim, aqui no item 6, eu tenho então o registro do que foi acordado em relação às metas, o que vai ser efetuado, né? Quais são as ações que vão ser colocadas em prática para atingir essa meta, qual é o prazo máximo, e esse resultado aqui vai ser preenchido somente na próxima data de revisão do PDI, ok? Por fim, nós temos aqui ainda as informações complementares e o resultado, vejam que vai ser preenchido depois com a seguinte classificação: A, de atingiu a meta, B, de atingiu a meta parcialmente e C, de não atingiu a meta, certo? Depois aqui eu tenho a data de elaboração do plano e a assinatura do superior e do colaborador também, ok?